Salvem pedregulhos! Galerinha, eu tenho até evitado me pronunciar tanto, não me pronunciei muito a respeito dessa relação entre linhas de Tara, grupo pró-impeachment, Miller Filho, cassação do prefeito, essa zona toda que está na cidade. Não me pronunciei em relação, deixando clara a relação entre a coluna e o grupo, né? Pois chegou a hora. A relação entre Rogério Alves Bastos e a coluna Entre Linhas de Itaara, em relação ao grupo pró-impeachment do Silvio Weber, é apoio. Como eu trabalho com a comunicação e levar a informação, eu não posso pertencer a um grupo desses. Eu não posso, por exemplo, colocar uma camiseta daquelas de apoio a Itaara, contra a corrupção, que é característica do grupo, uma bela característica, diga-se de passagem. Mas eu não posso colocar uma camiseta daquelas e sair em protesto junto com o grupo. Porque eu trabalho com a informação e a informação tem vários lados. Não são nem só dois lados, são vários lados. Mas eu sou opinativo. Isso não impede que eu tenha um posicionamento. E o meu posicionamento é 300% a favor da cassação do mandato do prefeito Silvio Weber. E por isso, apoio incondicionalmente, no momento, o grupo pró-impeachment Silvio Weber. Dito isso, algumas coisas têm que ser esclarecidas, porque o trabalho da coluna Entre Linhas de Itaara, desde o início, foi destrinchar os maus entendidos sempre que alguém tenta ludibriar a população. E no caso, sinceramente, a campanha midiática do prefeito Silvio Weber é o que tem tentado fazer desde o início. E, inclusive, nós somos obrigados a falar sobre a questão... Miller Filho, fala baixinho. Olhem só. Só estou respondendo, na verdade, porque já fui citado 2 vezes na live. E eu acho que tem que haver essa resposta. Como eu já disse, não pertenço ao movimento pró-impeachment. Não falo pelo movimento pró-impeachment. Não tenho essa procuração e nem pegaria essa procuração. Já participei de outros grupos, somente como apoiador e observador, como por exemplo do grupo de pais e mães pela educação de Itaara, que se formou lá em 2021. Quando precisa, eu estou presente, mas não posso ter esse envolvimento. Então o que eu falo é por mim e pela coluna. Nesse caso, eu concordo com, eu acho que foi a última live do Miller, uma das últimas, que ele falou que não existe uma briga entre nós, porque somos comunicadores, ele tem sua linha, eu tenho a minha linha, e isso eu concordo plenamente, em total gênero, número e grau. Podemos dizer assim, em termos mais etéreos, o Miller faz um jornalismo assistencialista. Ele promove pessoas com dificuldade, ele abraça causas sociais e consegue um bom resultado nisso. Eu, por minha vez, eu promovo um jornalismo de controle social. Político. Mas controle social, basicamente. O que me interessa é o trabalho político e ações políticas. E não necessariamente a pessoa.
que é política. Só quando ela pratica o ato político. Por exemplo, o Robertson, ele é um sujeito que gosta de viajar. O que eu tenho com isso? Nada. Por exemplo, há alguns dias ele saiu, pediu licença do cargo de vereador e foi viajar. Pediu licença, ele é um cidadão comum. Cidadão comum passa longe do interesse do Entre Linhas de Itaara. Ah, mas quem é o Antônio Tito? O que me interessa são as informações trazidas por Antônio Tito. Até onde eu sei, ele não pertence ao meio político. Ele não tem cargo, não tem nada. Não me interessa. Silvio Weber foi para Bahia. Se licenciou? É um cidadão comum? A questão que envolve a viagem do Silvio para Brasília foi que ele foi se encontrar com o Breno. E aí virou uma questão criminal. Porque depois vai se investigar lá pro MP. Não interessa para mim. Sinceramente. Interessa agora saber dentro da questão criminal. Depois de toda a investigação. Agora, o que um político faz na hora livre dele, que não envolve a política, não me interessa. Porque eu quero saber é do uso do nosso dinheiro. Só. Se ele usa o dinheiro dele, exploda-se. Dito isso, infelizmente, eu tenho que tratar de Miller Filho. Uma vez que ele se colocou como pré-candidato, não tem como ele não entrar no radar de Entre Linhas de Itaara. E não só. Uma vez que ele se coloca como agente político, não tem como não entrar no radar de Entre Linhas de Itaara. Porque, querendo ou não, ele é um formador de opiniões, ele tem seus assistentes, tudo que ele fala tem peso, pro bom ou pro mal. Então, precisa trazer o assunto Miller Filho à pauta. Começando pelo grupo Pro Impeachment. Como eu disse, não tenho relação intrínseca e familiar com o grupo, mas eu estava lá desde o início. E, sinceramente, povo, o que acontece hoje entre Miller Filho e grupo pró-impeachment não é perseguição, não é atingir as causas sociais, pobrezinho do Miller, pobrezinho do grupo, não. O que acontece é que o Miller entrou no grupo levantando palavras de ordem como fora Silvio. E de uma hora para outra, ele saiu do grupo e começou a defender. O grupo se sentiu traído. Ponto. O que acontece dali em diante, esqueçam. É tudo picuinha mal direcionada. Tanto que agora aconteceu o absurdo de colocarem na Câmara de Vereadores 3 carros de polícia. Meus caros, nunca houve qualquer animosidade entre turma de pró-Silvio e contra Silvio. Mesmo porque a turma pró-Silvio é calada e sumida. Não existe essa animosidade. Nunca discutiram, nunca se encontraram, nunca se juraram, nunca trocaram apertos de mão. Não existe animosidade entre grupo pró e contra Silvio Weber. E ainda assim, tanto o Miller Filho quanto a Jaqueline Silveira começou a levantar essa questão besta de é perigoso, vão se encontrar os dois movimentos. E tava lá.
6 brigadianos que deviam estar fazendo ronda pela cidade, que deviam estar cuidando de meliante verdadeiramente perigoso, pegando chuva na frente da Câmara de Vereadores. Isso é uma narrativa de tentar criminalizar um grupo que está fazendo um protesto tranquilo e calmo. Sereno? Nunca. Porque quando falamos de 500 mil reais que poderia estar sendo investido na cidade, não é lugar para serenidade. Não é lugar para passar pano. Então, esqueçam toda essa picuinha. Grupo pró-impeachment deitado Silvio Weber com o Miller Filho. Ele não existe. É uma picuinha que foi criada e está sendo mantida. O que existe, sim, é um sentimento de traição pelos que estão no grupo desde o início, que sabem do acontecido. E vejam bem, ainda se tratando da questão Miller Filho, porque a live o vídeo é para falar disso, principalmente. Quando você diz que não defende alguém e defende nas entrelinhas, isso é complicado. Por exemplo, diz que não defende o Silvio, que ele provavelmente vai ser condenado, mas quando pega o jornal lá da matéria do Diário de Santa Maria, que falou sobre o Silvio Weber, ele começa a levantar algumas questões, como, por exemplo, por que o MP não colocou o nome dos interlocutores na matéria, dando sinal de alguma irregularidade. Não! Meus caros, quem colocou os interlocutores no lugar das pessoas não foi o MP, obviamente, porque todos os que foram citados ali foram denunciados. Não só o Silvio Weber. Todos não, a maioria. Então, não tem por que o MP colocar interlocutor. Tá lá, os nomezinhos. Quem colocou aquilo foi o Diário de Santa Maria por responsabilidade. Por que até agora eu não soltei os áudios e vídeos e material do Silvio à torto e direito? Responsabilidade. É diferente se um munícipe qualquer solta alguma informação, é diferente se um formador de opinião, se um divulgador de informações, de notícias, solta a mesma opinião. Com certeza eu vou responder por isso muito mais claramente. E aí nos leva a outra questão. Tem uma relação muito tênue, um limite bem pouco claro entre o noticiador e a notícia. O informador e a informação. Se você parar para ver, no meio político, são poucos os jornalistas que tem lá. Porque você precisa ter uma barreira muito bem estabelecida para ti. Você quer passar a informação ou você quer ser a informação? Quando você assume ser o protagonista, já complica um pouco. Você fica um pouquinho complicado para passar a informação. Uma vez que o Miller não sei se agora ele ainda é, mas a partir do momento que ele se declara pré-candidato à prefeitura, ele é a notícia. Não mais simplesmente o noticiador. E obviamente ele vai ser o foco das atenções. E tem que estar preparado para receber a atenção que tal informação merece. Inevitável.
seja da população, seja dos adversários e seja da entrelinhas de Itaara. E o problema é que isso acaba nublando um bom tanto o entendimento. Porque quando você simplesmente noticia, você está preparado simplesmente para passar a informação e acabou. É uma via única. Quando você se coloca como notícia, essa via é mão dupla. Você vai passar a informação, mas você vai receber de volta a contrapartida. E tem que estar muito bem preparado para isso. Hashtag só recado. Então não tem como pedir para Rogério, cuide da sua vida. Cuidar da minha vida é o de menos. O problema é que eu cuido também da vida política da cidade. E quando você se coloca dentro da vida política da cidade, você está no radar. Quando você acaba entrando dentro de um processo de agitação política da cidade e de cassação do prefeito, se coloca no radar, infelizmente. Inclusive, foi trazido hoje pelo Miller Filho até a questão da moção de repúdio. Que ele xingou o Robertson e tal. Não me orgulho de dizer, mas a ideia de moção do repúdio foi minha. Porque é assim, como eu disse, o Miller tem um jornalismo assistencial que é excepcional, que precisa na cidade. Ele vai até os carentes, faz o Natal solidário, se envolve em causas sociais. No problema que a filha do Oberdan teve, a Shirley, ele foi fundamental, deu toda a transparência que precisava, ajudou na campanha. Então tem sua função. Mas entrando na parte política, sendo um ator dentro da questão política, nesse caso, infelizmente, não está fazendo bem para a cidade. E eu digo isso como um cuidador do controle social da cidade. Não está fazendo bem. Isso sim está criando animosidade entre as pessoas, tentando emplacar uma narrativa de inocência do Silvio Weber. Tem provas, o Silvio já está cassado, mas ainda assim não deve ser tirado do cargo. Como assim? Ou é uma coisa ou é outra. Se o cara não é inocente, se ele é culpado, por que não deve ser tirado do cargo? Olhem bem. Ele está sendo processado criminalmente porque ele teria desviado R$500 mil de obras de infraestrutura em vias. Qual que é uma das primeiras ações do Silvio ao voltar para a cadeira? Anunciar obras de pavimentação em vias. Acredito que seja aí estipulado em uns R$700 mil investidos. Cara, é um escárnio. Você é afastado por desviar dinheiro de obras em vias. E aí você volta, primeira ação é mexer com obras em vias. Por isso que se pleiteia o afastamento do Silvio Weber. Para não permitir que o ladrão volte à cena do crime. Com todos os devidos respeitos ao ladrão, aqui eu só estou usando a frase de referência do nosso amigo Alckmin. Mas ele foi afastado por um motivo e está voltando direto para o mesmo motivo.
É complicado. E aí entra outra questão. Eu não posso opinar porque eu não sou juiz, eu não sou advogado. Meu amigo, se você é um jornalista opinativo, um jornalista de opinião, você é obrigado a opinar. Não tem escapatória. Você pode não falar sobre o assunto. Ok. Se você falou sobre o assunto e se você tem opinião, você tem que opinar. Você conhece todo o processo de afastamento do prefeito. Conhece todo o processo da Operação Santidade, que já foi vazada e está por Deus e mundo. E não tem uma opinião formada? Você é jornalista opinativo. Tem que ter uma opinião formada. E o porquê do grupo pró-impeachment não aceitar o debate com Miller Filho? Primeiro, eu acho que também não deve aceitar. Por quê? O Miller não é apoiador declarado do Silvio Weber. Como que você vai num debate? Se eu sou pró-impeachment, se eu for debater, eu vou ter que debater com alguém contrário ao impeachment. Declarado. Argumento para cá, argumento para lá. Agora, como que vai se debater com alguém que está teoricamente em cima do muro? Todas as respostas vão ser: ah, mas eu não posso julgar, porque eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou Deus. Não tem como. E sem contar que voltamos ao início de tudo: o sentimento de traição, que simplesmente não deve dar credibilidade para o canal. E novamente, ressalto, são questões diferentes. O Miller Filho do jornalismo assistencial, ou assistencialista, como queiram, eu acho que acaba vinculando uma coisa na outra, é uma coisa. Mas aqui nós estamos falando do Miller Filho, jornalista político. Tem que fazer muito bem essa separação, porque aí é que está o problema. Tem que destacar também que existe uma diferença muito grande entre jornalismo e publicidade. Claro que acaba se misturando muitas vezes, mas o jornalismo que só fala bem, que só passa pano, não é jornalismo, é publicidade. E da mesma forma, também não dá para ficar nessa. Não, não podemos julgar o Silvio Weber. Mas ao mesmo tempo, ele já deixou relativamente clara em algumas lives que alguns integrantes do PL regional deveriam daqui a pouco estar com tornozeleira eletrônica. Deveriam estar presos. Que os manifestantes de Brasília, que também não é minha pauta, comemorando prisão de 17 anos, pode achar que eles merecem realmente a prisão? É claro que pode. Fazer o quê? É o mundo. Mas como pode achar que um representante de um PL local, que não está fazendo nada, só está manifestando a favor do impeachment do Silvio Weber, merece estar na cadeia daqui a alguns meses, e o Silvio Weber não pode opinar? Porque não é juiz, não é Deus.
Não dá para ser seletivo assim. Desculpa, mas não dá. Eu aceito que opine, tá? A Raquel faz muito estardalhaço, é bolsonarista, fascista, tem que ir pra cadeia. Ok. Mas então, entre na questão Silvio Weber. Por que que ele não deve ser caçado? Depois com a Raquel se entende depois. Porque realmente andou dando um pega pesado. Entrando nessa questão, falaram também que um grupo político está tomando conta do grupo. Cascata. Eu tô lá desde o início. Quem já participou de algum grupo desse tipo de movimento comigo, já sabe como é que é. Se um único mísero mostrar abertamente a intenção de tomar conta do grupo com uso político, eu vou com 2 pés na cara. Aconteceu isso no grupo que eu já falei, do Pais e Mães pela Educação de Itaara, e acontecerá isso com qualquer grupo que quiser o apoio do Entre Linhas de Itaara e que eu aceitar, que eu achar a causa justa e por acaso aparecer um bonitão tentando tomar o controle com uso político. Seja quem for. Agora, eu estou relativamente próximo ao vereador Robertson por todas essas coisas que aconteceram. Ele é uma das principais fontes de informação de todo o ocorrido. Mas em 2021 eu tive que publicar uma nota de repúdio pública. O que importa são as ações políticas, e não o político em si. Então, não existe qualquer tendência partidária dentro desse grupo. Esqueçam isso. Existem tentativas? Existem, é óbvio. Mas que não vingam. Porque a causa desse grupo é o impeachment de Silvio Weber. Acabou. Que agora fizeram uma camiseta e aplausos agora que o grupo está criando juízo. Essas camisetas estão sendo planejadas desde a primeira semana. Esqueçam esse papinho. O grupo nunca teve tendência a causar problemas para a cidade. Pelo contrário, o grupo veio causar solução. As camisetas foram pensadas, idealizadas e tocadas à frente pelo Jonas. Lá na primeira semana de grupo ainda, como uma ótima visão, porque identificou aquele movimento, com pauta simples, direta, clara e justa. O nosso partido é Itaara, mostrando que não existe a questão partidária lá dentro. No grupo pró-impeachment tem petista, tem PLista, tem pepista, MDBista, tudo que você imaginar. Campista, frentista, alienista, taxista, tudo tem lá dentro. Então esqueça, nunca teve questão partidária envolvida. Um grupo quer tomar o controle. Eu digo para vocês que alguns que mais se manifestam lá é a Leila, que normalmente a gente sabe que sempre entra a questão partidária, e lá ela se comporta. Lá ela sabe que a função do grupo é o impeachment do Silvio Weber. Esqueçam isso. Se fala do Miller Filho lá? Sim. Por sentimento de traição. E só voltando à questão da moção de repúdio, realmente, eu sinto ter que falar isso. Mesmo porque eu sei que a moção não tem peso nenhum.
A moção é uma coisa ridícula. Eu mesmo já ganhei uma moção da Câmara de Vereadores. Não tem um impacto na vida, mas diz bastante coisa às vezes. E esse protecionismo que está ocorrendo em torno do Silvio Weber, em torno de alguns vereadores que estão apoiando, o vereador Lauderi. Meus caros, eles usaram um serviço público de colocação de tubo para orientar moradores a elogiar o Silvio Weber e o vereador Lauderi. Isso é horrível. Você vincula um serviço público a uma propaganda de campanha. Isso não se faz. Quando era para estar ouvindo, dando lá o depoimento na oitiva, o Silvio Weber não foi. E foi lá para Engenheiro Baldur para gravar live com o Miller. E não foi sozinho. Ele levou 3 secretarias com ele. Levou a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras, o gabinete. E aí, depois, quando o vereador André foi entregar a intimação, já que ele não foi na oitiva, para ele ir na próxima oitiva, em mãos, olho no olho, na escada da prefeitura, ele não quis assinar. Ele não quis pegar o documento que avisava para ele ir na oitiva. Então, quem tem a esconder o quê? O prefeito está de maquinação para empurrar cada vez mais a realização da sessão. A conclusão dos trabalhos. Ou tentando fazer com que caduque os trabalhos da comissão, ou numa tentativa desesperada de conseguir reverter o voto dos vereadores, vai saber o que não conseguirá. Porque a pressão do grupo pró-impeachment só vai aumentar, não vai diminuir. E alguns vereadores já mostraram tendência a mudar de lado. E vamos continuar. Porque é a sobrevivência da cidade que está em jogo. E nesse caso, falando em sobrevivência da cidade, sim, o grupo tem razões para ter medo de Miller Filho. Porque a visão política que a gente enxerga hoje não condiz ao que a gente acha que Itaara merece. Então, não podemos admitir, eu falando daí como integrante do grupo de WhatsApp, não do movimento, vocês me entenderam. Eu não gostaria de ver, por exemplo, Miller Filho como um vereador, como um secretário, e muito menos prefeito, porque eu não concordo com o tipo de visão política. E novamente, não estamos falando do Miller Filho do Itaara News, que faz aquele trabalho assistencial. Estamos falando do Miller Filho que resolveu entrar para a política. Seja opinando, seja defendendo, ou seja como candidato. Eu não gostaria. E os do grupo também não gostariam. E todos eles têm o amplo direito de se manifestar. Por quê? Por quê? Por quê? Quando você resolveu deixar de ser noticiador para virar notícia, tem que encarar a mão dupla. É inevitável. Perdeu o Playboy.
Agora vamos só falar por algumas questõezinhas que sempre rolam na internet. Como é que vamos condenar o Silvio se nem saiu o processo ainda, a decisão? E hoje o Silvio tá condenado, mas amanhã ele pode ser inocentado em outra instância. Pouco importa. O Silvio responde hoje por 3 julgamentos. Um criminal, que vai ser feito pelos desembargadores do TRF4, se eu não me engano. Um criminal, que será feito pelos desembargadores, porque o Bonitão tem foro privilegiado, porque ele é prefeito, então é os desembargadores que têm que fazer isso. Temos um julgamento cível, porque o mesmo processo que veio para a Câmara de Vereadores foi também para o MP de Santa Maria. E lá eles vão verificar se entrarão com uma ação cível cobrando os valores dessas pessoas envolvidas. E ainda tem uma outra questão, outro julgamento, que é o político, que está sendo feito pela Câmara de Vereadores agora. Normalmente ele seria realizado nas eleições do ano que vem, mas nada impede que ele seja realizado agora pelos vereadores. Um julgamento não tem nada a ver com o outro. Ambos podem acontecer antes, depois, simultâneos. Toca pra frente. O Silvio precisa ter condenação lá na justiça criminal para poder ser cassado? Não. Ele está sendo cassado por ser um político ruim, não por ser um criminoso. Ele está sendo cassado porque nós não temos confiança de colocar todo o dinheiro da cidade nas mãos desse gestor. Ele está sendo condenado porque agora ele vai em live dizer que é primordial termos cidade pavimentada, que é economia de recursos, que onde tem pavimentação não precisa patrulhamento, sendo que no ano de 2022, na abertura legislativa, ele prometeu 4 milhões para pavimentação. E não foi feito 1 centímetro sequer. É por isso que ele está sendo cassado. E não precisa da decisão lá da Justiça Criminal. Lá ele se entende depois. Nós estamos aqui falando de alguém pegar todo o nosso dinheiro e a gente não ter confiança no que ele vai fazer com aquilo. É disso que a gente está falando. E não, eu não tenho a menor confiança para pegar o dinheiro da cidade e colocar nas mãos hoje do Silvio Weber. Então ele falhou como gestor e não merece, ora, ficar no cargo. Pró-impeachment Silvio Weber. Por que você é a favor do Silvio? Não sei. Ah, mas se ele sair vai ficar tita. Meu filho, quando você vota, você não vota em um, você vota em 2. Você vota em Silvio Weber e em Tita Desconce. Se ele errou, está sendo processado e ela não, ela fica. Você votou nela, filhão. Me desculpe. A democracia é isso. Ele está saindo por questões pessoais. Mas ela foi eleita com os mesmos votos que ele.
se ela não tem essas questões criminais envolvendo ela, essas questões de gestão, até hoje eu não vi um motivo para cassação, porque eu já vi live de tem que caçar, tem que caçar, tem que sair. Ela que não cometeu crime nenhum tem que ser caçada e o Silvio não. Até para Itaara isso excede os padrões. Excede os limites. Não dá. O peso não pode ser assim tão diferente. A medida não pode ser tão diferente. Eu quero a cassação sumária da Tita por não atender a minha visão de governo e não quero a do Silvio porque é meu amigo. Não pode. Não dá. Enfim, meus caros, não tem muito mais a dizer. O que eu posso falar para vocês é isso. Respeitem o movimento pró-impeachment do Silvio Weber, porque simplesmente eu não estaria se o grupo não prestasse. E, para falar a verdade para vocês, as ideias da gestão do Silvio Weber em 2021 eram muito boas. Só foram executadas com malícia. Se o Silvio Weber tivesse governado de verdade, tivesse realmente tentado ajudar a cidade, tornar uma Itaara diferente, ele teria conseguido com a mão nas costas. Isso é o pior. O que mais deve calar? Você que está defendendo o Silvio hoje, saiba que a cidade poderia ter entrado num solavanco e ter corrido contra o tempo. Porque as ideias eram boas. Mas os 30% acabou com tudo. Agora, só o que pedimos. Silvio Weber deu depoimento. É só o que a gente quer. Não precisa fugir tanto. Já deu entrevista pro Miller, já deu entrevista para o Imimbuí, já deu entrevista para a CBN. Por favor, aparece na oitiva. Aí o Miller Filho diz que os vereadores têm que acabar com celeridade esse processo. Como se o prefeito fica fugindo? Já era para o prefeito ter dado o depoimento dele já há 3 semanas. Mas aí ele fica manipulando as testemunhas dele. Não são testemunhas contra ele. Ou ele tem um acerto com a comissão processante que ele seria o último a ser ouvido. Mas as testemunhas são dele. Que diferença vai fazer se ouvir ele antes ou depois da testemunha? A testemunha é dele. Eles sabem muito bem o que a testemunha vai dizer. E aí ele consegue que a testemunha vá protelando cada vez mais, um advogado muito esperto, e com isso vai empurrando com a barriga a comissão processante. Que nós vamos ter uma live na quinta-feira agora, e aí nós vamos saber por que a comissão processante dá tanta margem. Se eles são obrigados, para não ter o problema de repente ser acusado de não dar ampla defesa, não sei. Ou se só estão se deixando levar. Mas o que importa é que é impossível a comissão processante acelerar o processo porque o Silvio Weber está fugindo.
Não adianta cobrar em live, acelerar o processo. É amigo do Silvio Weber. Liga pro Silvio Weber e manda ele ir dar oitiva. É simples. É prático. Inclusive, se pudesse, eu até sugeriria para esse grupo, pro impeachment, que uma das pautas principais seria: prefeito, vá à oitiva. E agora eu ouvi falar que ele e o Flávio Dino: eu não posso ir na comissão porque eu tô com medo dos manifestantes. Mas para ir em live, lá na rua, no meio de todo mundo lá, não tem medo. Aí tá tranquilo. Tá faceiro. Para ir todo dia na prefeitura, não tem medo. Os manifestantes não podem fazer manifestação lá na frente da prefeitura? Aí não tem medo. Só para participar da oitiva é que tem medo. Me morrer. Eu tô branco, tô pálido. Tem a dó, né? Ok? Já me prolonguei demais. Foi só para trazer alguns esclarecimentos. Fiquem tranquilos. O grupo Pro Impeachment não quer arruaça, não vai agredir ninguém, mas vai fazer pressão. Vai fazer muita pressão. E se não quer pressão, não se faça de feijão. Ok? Silvio, vai prestar depoimento. A cidade precisa disso. Nisso eu concordo totalmente com o Miller Filho. Essa comissão processante tem que chegar a um resultado logo, imediato. A cidade está precisando disso. E você fugindo. Não dá. E fique feliz que as manifestações ainda não foram para frente da prefeitura. Porque daí nem a Imembuí, que passa pano pro Silvio, vai poder deixar de fora. Mentira, eles deixam. Ok? Quinta-feira, live com a comissão processante para tirar todas as dúvidas que a gente tem a respeito do processo, como se deu, o que acontece, como que foi a instauração, por que estão deixando o Silvio nadar de barrigada nesse processo, quando acaba, quando vai a votação, o que acontece depois. Quinta-feira, uma live direto. Vamos definir o horário, provavelmente às 7 horas, e vamos disparar para todo mundo. Ok? Espero que fique um pouco esclarecida a questão. Não deem tanta bola assim para essa questão em referente ao Miller. Isso é uma questão pessoal. Miller e grupo Pro Impeachment. Deixe eles se resolverem. Não é em live que se faz isso. Eles não vão aceitar o convite de ir lá debater, porque não existe um debate se a outra parte não assume partidarismo. E é isso. E em questão, em relação ao Entre Linhas de Itara, apoio aumentou 400% pró-impeachment Silvio Weber. Apoio 400% ao grupo pró-impeachment Silvio Weber. Não participo do movimento, mas tem o total apoio da coluna. E só queremos uma cidade melhor. Sem 30%. Nos vemos quinta.